Nesta semana, em nome do Senhor Jesus, vamos estudar a lição de número 25. Uma lição essa que tem como assunto a carta de Pedro. Vamos ver o que Pedro escreveu para todo o cristianismo de modo geral. O verso áureo que está aqui em 1 Pedro 3,15 diz assim: antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, esse pensamento, Pedro nos fala que devemos santificar o Senhor no nosso coração, nos preparando, respondendo com temor todo aquele que pedir a razão da nossa fé. Vamos então à pergunta de número 1, que diz assim: o que o apóstolo Pedro diz ao povo de Deus em sua carta? 1 Pedro, capítulo 2, verso 4 até o verso 12, diz assim: chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, quais pedras vivas, sois edificados como casas espirituais para seres sacerdotes santos, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso na Escritura se diz: eis que ponho em Sião uma principal pedra angular, eleita e preciosa, a quem nela crê não será confundido. E assim para vós, os que crede, é a preciosidade, mas para o descrente é pedra que os edificadores rejeitaram. Esta foi posta como a principal pedra de esquina e como uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, porque tropeço na palavra, sendo desobediente para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que outrora nem ereis povo, agora sois povo de Deus, vós que não tinhais alcançado a misericórdia, e agora tendes alcançado. Amados, exalto-vos como a peregrino e farosteiro, que vos abstenhais das concupiscências da carne, e as quais combate contra a alma, tendo o vosso procedimento correto entre os gentios, para que naquilo em que falo mal de vós, como de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifique a Deus no dia da visitação. São várias advertências que é nos dado com respeito ao povo de Deus, aquele que foram chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Em Atos dos Apóstolos 521 e 522. Muitos dos crentes a quem Pedro dirigiu suas cartas estavam vivendo no meio do paganismo, e muito dependia de permanecerem eles fiéis à alta vocação de sua profissão.
o apóstolo insistia em seus privilégios como seguidores de Jesus Cristo. Exatamente. Então, era difícil. O dia de Pedro era muito difícil. E ali, para ser crente, tinha que resplandecer. Então, ele vivia sob a influência do paganismo, né? Mas eles tinham que ter uma vocação, eles tinham que ter um exemplo de cristão. Vamos então à pergunta de número 12, que diz assim: que instrução é dada a respeito das autoridades civis? Que importantes orientações recebemos da mensageira do Senhor neste assunto? Na sequência diz assim, agora o verso 13 a 17 de 1 Pedro 2. Sujeitai-vos a toda autoridade humana, por amor do Senhor, quer ao rei como soberano, quer aos governadores, como por este enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que, fazendo o bem, façais emudecer a ignorância dos homens insensatos. Livres, e não tendo a liberdade, como capa da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Outros conselhos importantes para nós que vivemos. Devemos nos submeter às autoridades. Já pensou? Mesmo sendo corrupta, devemos respeitar a lei. Até então, quando ela não for ao contrário aos princípios da palavra de Deus. No Atos dos Apóstolos 522, o apóstolo esboça com clareza a atitude que deveriam os crentes sustentar em relação às autoridades civis. Devemos descartar dos nossos escritos e palestras toda a expressão que, tomada isoladamente, poderia ser mal interpretada e tida por contrária à lei e à ordem. Tudo deve ser cuidadosamente pesado para não passarmos por fomentadores de deslealdade à nossa pátria e às suas leis. Não é exigido de nós que desafiemos as autoridades. Virá o tempo em que, por defendermos a verdade bíblica, seremos considerados traidores, mas não apressemos esse momento por meio de procedimentos imprudentes que desperte animosidade e luta. Tempo virá em que as expressões descuidadas de caráter denunciante, displicentemente proferidas ou escritas por nossos irmãos, serão usadas por nossos inimigos para nos condenarem. Não serão usadas simplesmente para condenar os que proferiram, mas atribuídas a toda a comunidade adventista. Nossos acusadores dirão que em tal e tal dia um dos nossos homens responsáveis falou assim e assim contra a administração da lei do governo. Muitos ficarão admirados ao ver quantas coisas foram conservadas e lembradas, as quais servirão de prova para os argumentos dos adversários. Muitos se surpreenderão de como foi atribuída às suas palavras um significado diferente do que era a sua intenção. Aqui está no sexto testemunho 394. Importante nesse texto, essa primeira parte aqui, onde Pedro, essa primeira duas perguntas, fala de respeitar as autoridades, as leis, né? Devemos ter cuidado naquilo que se escreve nos folhetos, periódicos, para não criar animosidade e não criar aqui má interpretação das autoridades, da lei e da ordem. Devemos, como é que ela diz aqui, não devemos adiantar uma crise, devemos adiantar algo que possa reprimir a nossa liberdade religiosa, né? Mas que Deus nos ajude na sua palavra. E outra coisa também aqui vem falando, né? Que da mesma forma como Deus, né? Que nós não devemos nos preocupar o que havemos de falar ou dizer. Né? O verso diz lá de Marcos, né? Falando que o Espírito Santo falará por vós. Mas aqui também Satanás vai fazer o quê? Vai relembrar as pessoas de todas as palavras mal interpretadas.
Verdade. Então aqui está falando que vão falar tintim por tintim. Tudo Né? que nós falamos, então tudo né? que falamos e ainda vai ser umas palavras invertidas. Né? Não, simplesmente não foram aqueles significados, mas eles vão colocar com uma intenção totalmente diferente. Acho que nós vamos nos surpreender com os malfeitores falando, né? Vão usar falsos testemunhos contra todas as pregações, como ela fala aqui, né? Atribuída a toda a comunidade adventista. Que o Senhor nos ajude, nos prepare para esse momento tão difícil. Vamos agora à pergunta de número 3. Que conselho é dado aos servos? Vamos ver agora o que Pedro nos fala. Bom, não tem verso, né? Mas vamos ouvir aqui a notinha. Em Atos dos Apóstolos 522. Porque éramos servos, foram aconselhados a permanecer sujeitos com todo temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Porque, continua o apóstolo, é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, soframos agravos padecendo injustamente. Por que a glória será essa, se pecando, sois esbofeteados e sofreis? Mas se, fazendo bem, sois afligidos e os sofreis, isso é agradável a Deus, porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado e nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Porque éreis como ovelha desgarrada, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Muito bem, né? Ele não poderia deixar de, como servos, né? Somos aconselhados, dada aos servos, aqueles que servem a Deus, faz a vontade de Deus. E o grande exemplo aqui de servo de quem é? Jesus. Cristo, né? Que diz aqui que Cristo, ele não injuriava, quando era injuriado, quando padecia, não ameaçava, mas entregava justamente, né? Então, como servo de Deus, sabemos que vamos passar por muitas contrariedades, mas pela graça de Cristo nós podemos vencer tudo injustamente que vier contra os servos do Senhor. Vamos então à pergunta de número 4, que diz o seguinte: quais orientações as mulheres cristãs recebem? No verdadeiro cristão, o que o adorno exterior reflete? Vamos para 1 Pedro, capítulo 3, até o verso 7. Diz assim: semelhantemente, vós, mulheres, sede submissas aos vossos maridos, para que também, se de algum deles não obedece à palavra, sejam ganhos sem palavra pelo procedimento de suas mulheres, considerando a vossa vida casta em temor, e o vosso adorno não seja o enfeite exterior, como as tranças dos cabelos, o uso de joia, de ouro, ou o luxo dos vestidos, mas seja do íntimo do coração, no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam antigamente também as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam submissas aos seus maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, se fazeis o bem e não temeis nenhum espanto. Igualmente vós, marido, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas vossas orações. Um conselho importante, né, de respeito aqui é
o adorno do cristão. Então ele põe aqui não o adorno exterior, cabelo, enfeite, ouro, joia preciosa, mas ele põe o adorno exterior. O íntimo do coração da pessoa, a humildade da pessoa, hein? O interior. O interior da pessoa. E aqui tem o exemplo de Sara, que Sara obedecia a Abraão a tal ponto chamava Abraão de meu Senhor. E disse que devemos andar com entendimento, né? O marido deve viver com entendimento com a mulher, honrar a mulher também, que ela faz parte, diz aqui, ela é herdeira da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que as nossas orações sejam aceitas perante Deus Pai. Em Atos dos Apóstolos 523, o apóstolo exorta as mulheres cristãs a manterem vida pura e serem modestas no traje e no comportamento. Os enfeites dela, aconselhou, não seja o exterior no frisado do cabelo, no uso de joias de ouro, na compostura de vestido, mas o homem coberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. A lição se aplica aos crentes em todas as eras. Pelos seus frutos os conhecereis. O adorno interior de um espírito manso e quieto é inestimável. Na vida do verdadeiro cristão, o adorno externo está sempre em harmonia com a paz e a santidade internas. Se alguém quiser vir após mim, disse Jesus, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga. O sacrifício e a negação do eu assinalarão a vida do cristão. E a evidência de que o gosto está mudado será vista no vestuário de todo aquele que anda na vereda aberta para os redimidos do Senhor. É justo amar o belo e desejá-lo, mas Deus deseja que primeiro amemos e busquemos a beleza do alto, que é imperecível. Nenhum adorno externo se compara em valor ou amabilidade com um espírito manso que o linho fino, branco e puro, de Apocalipse 19:14, que todos os santos da terra usarão. Essa veste os fará belos e amados aqui, e será depois sua senha para admissão ao palácio do rei. Sua promessa é, comigo andarão de branco, porquanto são dignos disso. Apocalipse 3. Muito bem, a inspiração aqui das apóstolas, 15:23, irmão White, ela dá novamente a exortação, né? Ela nos orienta, chamando a atenção do traje, especialmente do traje interior. E aqui, do interior, que o exterior é uma coisa, o interior é o espírito manso. O interior tem que refletir o linho fino. Quando fala no Apocalipse aqui, é o caráter de Cristo. Esse que é o traje, que seria humildade, mansidão, domínio próprio, temperança, compreensão, paciência, domínio próprio e viver em paz para com nosso Pai Celestial. Acho que é justo amar aquilo que Deus gosta, amar o belo, né? Amar aquilo que é bom, mas devemos amar o melhor traje, que é a justiça de Cristo. Vamos à pergunta. Quer responder uma coisa? Aqui me falando também, assim, né? Só repetindo aqui. Na vida do verdadeiro cristão, o adorno externo está sempre em harmonia com a paz e a santidade internas. Então, os dois devem andar em harmonia. Porque se a gente, né, tem desejo de que o interior nosso espiritual apareça, vai aparecer no nosso vestuário, no nosso comportamento, no nosso linguajar, em todos os aspectos da nossa vida material. Vamos à pergunta de número 5, meus irmãos. Neste tópico, quais são alguns princípios anunciados pela mensageira do Senhor? Vamos na continuação. No Obreiros Evangélico 289. Umas após outras se têm erguido as diferentes denominações e, abandonando a simplicidade, perderam em grande medida o seu primitivo poder. Precisamos de poder do alto para compreender tanto quanto possível é a mente humana,
os grandes temas do cristianismo e seus princípios de longo alcance. Verifica-se geralmente que o vestuário e seu arranjo na pessoa constitui um índice do homem ou da mulher. Ele deve possuir a graça, a beleza, a conveniência da simplicidade natural. Cristo nos advertiu contra o orgulho da vida, mas não contra a sua graça e belezas naturais. A beleza natural consiste de simetria ou de harmoniosa proporção das partes, de uma para com a outra, mas a beleza espiritual consiste na harmonia ou semelhança da nossa alma com Jesus. Um gosto apurado e um espírito culto revelar-se-ão na escolha de um traje singelo e decente. As jovens que rompem com a escravidão da moda serão ornamentos na sociedade. A que é simples e despretensiosa no trajar e nas maneiras, mostra compreender que a verdadeira mulher se caracteriza pelo valor moral. Quão encantadora, quão interessante a simplicidade no vestir, e qual na graça se pode comparar às flores do campo. Verdade, achei importante aqui esse mensageiro jovem, 354, quando ela diz: uma após outra se tem erguido as diferentes denominações, abandonando a simplicidade. Perderam, em grande medida, seu primitivo poder. Perderam seu primitivo poder aqui, no testemunho da roupa, no testemunho do vestuário, né? Então, não se fala nisso. Então, são vários comentários aqui que temos, né, no que diz respeito aos princípios de nosso arranjo, de nosso vestuário, né? A beleza artística, a beleza natural é proporcionada também através da nossa harmonia do vestuário e da nossa alma com Jesus. Então, ter gosto, né? Escolher uma coisa bonita, uma coisa decente, faz parte. Também não vamos nos vestir como sem cabimento, mas tem que ser algo que cabe com a nossa idade, cabe com a nossa, com o nosso serviço, nosso trabalho. Então, quando ela fala da simplicidade do vestuário, nós vamos escolher algo, né, que nos identifique como, na realidade, servo de Cristo. Vamos à pergunta agora de número 6, que diz assim: que orientações gerais são dadas na sequência? Como devemos responder aos que pedirem a razão da nossa esperança? Eu vou ler na sequência aqui, 1 Pedro, capítulo 3, 8 até o 22, diz assim: finalmente, sede todo de um mesmo sentimentos, compassivos, cheios de amor, fraternal, misericordiosos, humildes, não retribuindo mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, porque para isto fostes chamados, para herdades uma bênção. Quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a língua do mal, e seus lábios não falem engano. Aparta-te do mal, faz o bem, busque a paz e segue-a. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem mal. Ora, quem é que vos fará mal, se fordes zelosos de bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, bem-aventurados sereis, e não temais as suas ameaças, nem vos turbeis. Antes, santificai vossos corações a Cristo, como o Senhor está sempre preparado para responder com mansidão e temor todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Tendo uma boa consciência, para que naquele que fala mal de vós, fique confundidos que vituperam o vosso bom procedimento em Cristo.
porque melhor é sofreres fazendo bem, se é a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Porque também Cristo morreu uma só vez pelos pecados, justo pelo injusto, para levar-nos a Deus, sendo, na verdade, morto na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, no outro tempo, foram rebeldes da longanimidade de Deus, esperavam no dia de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual pouco, isto é, 8 almas se salvaram através que também agora, por uma verdadeira figura, o batismo vos salve, do qual é o despojamento da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, que está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-lhe sujeitado aos anjos e às autoridades e às potestades. Que pensamento precioso, diz aqui o apóstolo Pedro, nós como servos de Deus. Agora é o 4, né? O 4 de 1 a 11, isso? Diz assim: ora, pois, já que Cristo padeceu na carne, amai-vos também vós deste mesmo pensamento, porque aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que, no tempo que ainda vos resta na carne, não continueis a viver para as concupiscências dos homens, mas para a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado tenhais cumprido a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscência, borrachices, glutonarias, bebedices, abomináveis, idólatras. E acho estranho não corredes com eles no mesmo desfreamento de dissoluções, blasfemando de vós. Demais aí, até o verso 11. Os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Pois é por isso que foi pregado o Evangelho até os mortos, para que na verdade fosse julgado segundo os homens na carne, mas vivendo segundo Deus em espírito. Mas já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrio, vigiai em oração, tendo, antes de tudo, ardente amor uns para os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração, servindo uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fale como entregando oráculos de Deus, e se alguém ministre segundo a força que Deus concede, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. São exortações, conselho, como devemos, servo de Deus, como devemos proceder no nosso dia a dia, né, na nossa experiência com o nosso Pai Celestial. Há um ponto importante, né, que nos fala de nós santificar o nosso coração para pregar aos outros, né, e devemos responder com mansidão e temor. Aqui também tem uma experiência, o qual diz aqui, né, que Cristo
né, a sua morte de Cristo. Ele morreu pelas pessoas, pelo justo, pelo injusto, por todos aqueles que o aceitar a sua graça. E também nos fala em espírito em prisão. Então, Cristo nunca pregou em espírito em prisão. Aqui há um pensamento importante que Noé estava pregando para aquele povo lá no dia do dilúvio, mas Noé estava pregando para eles, que eles estavam no pecado. Ele estava em prisão, preso nos pecados e nas suas concupiscências. É aí Cristo aparece na vida de Noé. Não que Cristo apareceu lá. Cristo aparece na pessoa de Noé como sendo o mensageiro do Senhor. E assim são bastante orientações, né? Devemos vencer. Ele fala que nós estamos próximos do fim de todas as coisas, devemos ser sóbrios, devemos vigiar em oração, né? E, acima de tudo, o amor. Diz que o amor para com os pecadores, o amor para com os irmãos, e o amor de ter um efeito muito grande, que ele cobre uma multidão de pecados. Assim que Deus abençoe a todos na palavra do Senhor. Fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Cultivem suprema reverência pela justiça e pela verdade, e ódio por toda crueldade e opressão. Façam aos outros como querem que eles lhe façam. Deus não permita que vocês favoreçam a si mesmo em detrimento de outro. Arrego 13 de abril de 1905. O 7BC, também pode ser 942. Então, a irmã White, ela comenta, né? Fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. Então é importante na nosso dia a dia, né? Usarmos de misericórdia. Bem-aventurados e misericordiosos, porque terão misericórdia. Os humildes de espírito, que eles serão chamados filhos de Deus. Então, essa qualidade deve ser cultivada na vida de todos aqueles que são, que reverenciam, todos aqueles que são servos do nosso Pai Celestial. Vamos na caminhada então, vamos para a pergunta de número 7. Diz assim: que palavras o apóstolo dirige aos que passavam por provas e sofrimentos? O que são as provas? Em Atos dos Apóstolos 524. Olhando com visão profética para os perigosos tempos em que a Igreja de Cristo estava para entrar, o apóstolo exortou os crentes a permanecerem firmes em face das provas e sofrimentos. Amados, escreveu ele, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. As provas são parte da educação recebida na escola de Cristo, para purificar os filhos de Deus da escória do que é terrível. É porque Deus está guiando seus filhos para lhes sobrevirem experiências decisivas. Provas e obstáculos são seus métodos escolhidos de disciplina, as condições por eles indicadas para o êxito. Aquele que lê os corações humanos conhece-lhe as fraquezas melhor do que eles mesmos as poderiam conhecer. Eles veem que algum tem qualificações que, se apropriadamente dirigidas, poderiam ser usadas no avançamento da sua obra. Em sua providência, ele leva essas almas às diferentes posições e variadas circunstâncias, para que possam descobrir os defeitos que estão ocultos em seu próprio conhecimento. Dar-lhes oportunidade de vencer esses defeitos, habilitando-se para o serviço. No raro, permite que o fogo das aflições o abrase, a fim de serem purificados. O cuidado de Deus por sua herança é incessante. Ele não permite que sobrevenha aos seus filhos nenhuma aflição que não seja essencial ao seu bem presente e eterno. Deseja purificar sua igreja da mesma maneira como Cristo purificou o templo durante seu ministério terrestre. Tudo quanto ele faz recair sobre o seu povo como provas, vem para que alcancem mais profunda piedade e maior força para levar avante os triunfos da cruz. Muito importante. Atos dos Apóstolos
524 aqui, né? Você leu aqui. Então, ele viu também visão profética, uma coisa muito importante, que nós fomos chamados, mas nós vamos passar por provas, por aflições. E essas provas, aflições, são chamadas de quê? Obreira de Deus, né? Acho que a gente é onde Deus usa, né? Aonde o Senhor usa para que o método de Deus, para que possamos nos conhecer e reconhecer nossa deficiência, nossas falhas, nossos pecados. Então Deus sempre usou, né, de que ele não nos prova além da nossa capacidade, né? E ele tem um objetivo. Deus tem um objetivo nas aflições, né, nas provas. Né? Ele tem um objetivo para que nós possamos nos achegar mais a Ele, para que nós possamos, né, reconhecer todo o nosso defeito de caráter, né? Então são os métodos de Deus, a educação de Deus, é o meio de Deus disciplinar individualmente, cada um individualmente, como ele disse aqui, né? Mas, né, permanecer firme em face de todo o sofrimento. Então o sofrimento ele vem individual e ele vem também como igreja. Para purificar a igreja de Cristo, né, ele usa também esse método, né, que são as provas, né? E que possamos firme, né, permanecer firme quando vem a dificuldade, as provas, que Deus quer que possamos mais e mais chegarmos perto da cruz. Vamos então à pergunta de número 8, que diz assim: que mudanças as amargas lições operaram na vida de Pedro? Houve alguma mudança na vida de Pedro? Em 1 Pedro, capítulo 4, 15 até 19, né? Diz assim: que nenhum de vós, entretanto, padeça como homicida ou ladrão, ou malfeitor, ou com quem se entremete em negócios alheios. Mas, se padecede como cristão, não envergonhe, antes glorifique a Deus neste nome, porque já é tempo que se começa o julgamento pela casa de Deus, e se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem o Evangelho de Deus? E se o justo dificilmente se salva, onde comparecerá o ímpio pecador? Portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus, confiam em suas armas ao fiel Criador, pratique o bem. Então, esses são os conselhos que Pedro, né, nos chama na sua palavra, né, que devemos, ele diz aqui que devemos, entretanto, né, se alguém nos trata mal, se alguém nos trata como homicida, se alguém quer nos envergonhar, né, devemos padecer como cristão. Como cristão devemos suportar por amor a Deus. Por quê? Porque o ímpio, todo esse mau procedimento vai ter um juízo, vai ter um julgamento. E se dificilmente o justo se salva, onde então, diz aqui, onde comparecerá o ímpio pecador, irmãos? Então toda maldade, todo mal que é cometido contra um cristão, isso é pesado nas balanças do santuário. Deus cobrará em juízo de investigação. Em Atos dos Apóstolos 525. Houve um tempo na experiência de Pedro em que ele não se dispunha a ver a cruz na obra de Cristo. Quando o Salvador deu a conhecer aos discípulos os sofrimentos e morte que o esperavam, Pedro exclamou: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. A compaixão própria, que se esquivava de seguir a Cristo no sofrimento, preparou as razões de Pedro. Foi para o discípulo uma amarga lição, que ele não aprendeu senão vagarosamente, a de que a senda de Cristo na terra é feita de sofrimento e humilhação. Porém, na fornalha de fogo ardente devia ele aprender essa lição. Agora,
quando o seu corpo outrora ativo estava curvado ao peso dos anos e trabalhos, pôde ele escrever: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participante das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Atos Apóstolos, 525, só repetindo, mas é importante aqui que Pedro, ele aprendeu na vida o que era a vida de Cristo. Quando ele quis que Cristo poupasse, Senhor, não seja crucificado, ele disse aqui, não tenha compaixão de ti, e de modo nenhum isso aconteça, porque Cristo falava que ia ser morto, ia ser crucificado pelos homens. Mas Pedro não entendia o que Cristo veio para fazer o quê? Para depor a sua vida pela humanidade. E depois Pedro veio entender que o sofrimento, pela experiência de vida, pelo sofrimento, pelas provações, faz parte do cristianismo. E aí ele dá esse conselho: amado, não se estranhe. Quando nós estamos sendo provados, estamos passando por uma crise, por uma dificuldade, faz parte. Faz parte para o crescimento da nossa fé, para o crescimento da nossa vida espiritual. E Pedro foi uma pessoa que cresceu muito no sentido espiritual. Vamos lá comentar alguma coisa? E foi para o discípulo uma amarga lição. Amarga lição. E foi não aprendeu senão vagarosamente, na sua vida toda. Acho que os anos de vida dele, ele já era uma pessoa, era dos apóstolos de mais idade. Não sabemos a idade, calcula a idade que Pedro fora crucificado, mas a inspiração fala que ele era idoso, podia ter uns 70, 80 anos, mas ele aprendeu na experiência que quando a gente aceita Cristo como nosso Salvador pessoal, nós temos que beber o cálice que Cristo bebeu. Só com detalhe, nós não estamos só. Cristo nos ampara, Cristo nos dá força para passar por todas as provações. Ele passou aqui, ele não passou por ele passou por nós, venceu por nós. Vamos então à pergunta de número 9. Que mensagem dirige aos presbíteros, anciões? Que tipo de pastores são necessários? 1 Pedro 5, verso 1. Vamos ver aqui, diz aqui a palavra do Senhor. Aos anciãos, pois que há entre vós, rogo eu, que sois ancião, com eles, e testemunho do sofrimento de Cristo, e participante da glória que há de se revelar. Então ele confirma que todo sofrimento, todo testemunho a favor de Cristo, nós estamos manifestando, participando de uma glória celestial na pessoa do Senhor Jesus. Em Atos dos Apóstolos 525 e 526. Dirigindo-se aos anciãos da igreja, no tocante às suas responsabilidades como subpastores do rebanho de Cristo, o apóstolo escreve: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Os que ocupam a posição de subpastores devem exercer atento cuidado sobre o rebanho do Senhor. Isto não quer dizer vigilância ditatorial, mas que propenda a encorajar, fortalecer e a levantar. Ministrar significa mais que pregar sermões, significa trabalho zeloso e pessoal. A igreja na terra é composta de homens e mulheres falíveis, que necessitam de esforços laboriosos e pacientes para que sejam disciplinados e educados para trabalhar de forma aceitável nesta vida e serem na futura coroados de glória e imortalidade. Necessita-se de pastores
pastores fiéis, que não lisonjeiem o povo de Deus, nem o tratem com dureza, mas alimentem-no com o pão da vida. Homens que sintam diariamente na vida o poder convertedor do Espírito Santo e que cultivem amor forte e altruísta por aqueles por quem trabalham. Muito bem, né? Então aqui está outro conselho da carta de Pedro aos ministros, aos pastores, anciãos, aqueles que ministram a palavra de Deus. São conhecidos como Pastores. porque tem o pastor, o subpastor, que é Jesus, né? E ele Os pastores somos nós e ele é o grande pastor. é o grande pastor, é verdade. Então deve apacentar o rebanho, diz que deve alimentar o rebanho com cuidado, né? Não voluntariamente, não com torpe ganância, não querendo apenas a lã, a gordura, como diz lá o profeta Ezequiel, mas deve essa posição que exerce, né, como pastor, como ministro, como responsável pelas ovelhas. Mas de ânimo pronto. De ânimo pronto, né, compassivo, diz aqui. Então deve ser pessoas, né, pessoas como Pedro, que Pedro aprendeu isso também. Ele aprendeu de Cristo, né, como sendo o pastor das nossas almas, né, e Cristo, ele deu essa autoridade para Pedro. E ele passa para todos nós, né, diz aqui, que todos devemos trabalhar pelas almas, né, ser exemplo daqueles, né, e vamos aparecer o sumo pastor, que é nosso Senhor e Salvador Jesus. Aqui fala também, interessante aqui, né, que a igreja de Deus, ela comporta homens e mulheres falíveis. O pastor tem sua autoridade, o pastor tem sua vantagem, mas ele é um homem também, ele é falho também. O pastor, o ancião, o obreiro, eles não são perfeitos. Então nós estamos nessa escola, né? nessa disciplina de Cristo. Nós estamos na roda do polimento. E assim, homens e mulheres, né, que são falíveis, necessitam de esforço laborioso e paciente para ser disciplinados e educados para trabalhar de forma aceitável nesta vida. Então, nós vamos preparar as pessoas para a vida eterna. Então, necessita de pastores, acima de tudo, que sejam pastores fiéis, diz a palavra de Deus, fiéis, né? Que chame o pecado pelo nome, que apresente a verdade de Deus como ela é, né? Como ela deve ser, mas com trato de bom ânimo, com amor, com misericórdia. E levando o pão da vida. Vamos então à pergunta de número 10. Letra A diz assim: ao que o servo de Deus está sujeito. Letra B, de que deve lembrar-se. Letra C, exercer o ministério se resume só em pregar? Não tem pensamento bíblico, mas tem a nota que vai nos auxiliar bastante. Em Atos dos Apóstolos 526 e 527. Para o subpastor fazer uma obra que requer tato, quando é ele chamado a enfrentar apostasia, descontentamento, inveja e ciúmes na igreja, e ele terá que trabalhar no Espírito de Cristo para pôr as coisas em ordem. Fielmente deve ser advertidos, repreendidos o pecado, endireitados os erros, não apenas pela obra do ministro no púlpito, mas por trabalho pessoal. O coração contumaz pode objetar a verdade e o servo de Deus está sujeito a ser mal compreendido e criticado. Lembre-se ele, portanto, que a sabedoria que do alto vem é, primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. A obra do ministro do Evangelho é demonstrar a todos qual seja a dispensação do ministério que desde os séculos esteve oculto em Deus.
Se alguém ao entrar nesta obra escolhe a parte que demanda o menor sacrifício, contentando-se com pregar e deixa a obra do ministério pessoal para outro, seu trabalho não será aceito por Deus. Almas por quem Cristo morreu estão perecendo por falta de trabalho pessoal bem dirigido. E tem mal compreendido o seu chamado quem, ao entrar para o ministério, não se dispõe ao trabalho pessoal que o cuidado do rebanho requer. O espírito do verdadeiro pastor é de inteiro esquecimento de si mesmo. Ele perde de vista o eu para que possa fazer as obras de Deus. Pela pregação da palavra e pelo ministério pessoal nos lares do povo, toma conhecimento de suas necessidades, tristezas e provas, e cooperando com aquele que leva o maior fardo, participa das aflições deles. Conforta-os em seus dissabores, farta-lhe a alma faminta e salva-lhes o coração para Deus. Nesta obra é o ministro assistido pelos anjos do céu, sendo ele próprio instruído e iluminado na verdade que o torna sábio para a salvação. Muito importante aqui nesses pensamentos que lá dos apóstolos, o irmão Mate fala, né? E que o ministro ele tem uma função muito grande, né? Ele deve pregar, deve dar estudo, exortar, mas não é só essa a função, né? A função dele não é só isso aí, ele deve pregar, exortar, mas deve também enfrentar dificuldades e fazer o trabalho pessoal. Ele deve visitar de casa em casa, né? Diz aqui, ele deve fazer, quando houver apostasia, descontentamento, ele deve trabalhar com o Espírito de Cristo, diz aqui, né? Advertir o povo, repreender o pecado, endireitar os erros. Então é uma tarefa, né? Uma tarefa difícil, grande, né? Mas ela tem que ser feita. E aqui também nos fala, né, que quando o servo de Deus é mal compreendido, ele deve pedir sabedoria do céu. Sabedoria de Deus, né? deve pedir compreensão de Deus. Então a obra que é dispensada ao ministério, que aquele que é chamado, que é consagrado para o ministério, ele tem uma responsabilidade muito grande, né? E diz aqui que Deus vai fazer o quê? Pedir conta. Né? E aqui na pergunta A, né, fala que o servo de Deus está sujeito a ser mal compreendido e criticado. Tem esse lado também. Né? Né? Sempre, ele não é, né? Porque ele a sabedoria, porque na pergunta B, né, pergunta o que deve lembrar-se. Né? Que a sabedoria vem do alto. Ela Isso. é pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. E tem que solver Então, a palavra de Deus, que a palavra de Deus, ela trata o pecador, ela trata a apostasia, mas tem que ser usado com tato e habilidade. Né? Ele tem que ter isso daí, mas tem que ter só pela graça de Cristo. Como Pedro, né? Pedro alcançou isso daí. Os conselhos que é morte. Então, o verdadeiro pastor ele se esquece de si mesmo. Ele trabalha em favor da obra de Deus, da causa de Deus. Né? Ele é um servo, né? Diz aqui, é um representante de Cristo, que nesta obra, diz aqui, os anjos, ele é assistido pelos anjos celestiais. Deus assiste aquele pastor, aquele ministro, né? Que ele tem tato, habilidade, ele tem paciência, domínio próprio, né? E assim que Deus, né, possa nos abençoar, que é um trabalho que muitas vezes somos mal entendidos também. Vamos então, na sequência, vamos à pergunta de número 11. Que conselho é dado ao jovem e aos menos experientes? 1 Pedro capítulo 5, do 5 até o 9, diz assim. 1 Pedro 5, do 5 ao 9. Semelhantemente vós, os mais moços, sede sujeitos aos mais velhos. Cingi-vos todo de humildade uns para com os outros, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que em seu tempo vos exalte.
lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar, a qual resistir firme na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos do mundo. Então aqui está outro conselho ao moço, né, que deve respeitar, ser submisso, deve ser humilde para com as pessoas de mais idade. Aqui também nos fala que Deus, ele exalta aquela pessoa, ele humilha aqueles que são exaltados, mas ele dá graça ao humilde, né? E ele diz aqui, né? Qualquer ansiedade, qualquer preocupação devemos lançar sobre Deus. Aos jovens, sabe que as tentações, diz ele que devemos ser sóbrios. O diabo anda bramando, para quem possa tragar, quem possa levar todos à tentação, tanto ao de mais idade, como também ao jovem. Então devemos ficar firme na fé. Firme na fé, como diz que muitos irmãos estão sofrendo no mundo naqueles dias. Vamos agora à nota, né? Atos dos Apóstolos 527. Em relação com as instruções que dá aos que ocupam posições de responsabilidade na igreja, o apóstolo esboça alguns princípios gerais que deviam ser seguidos por todos que estivessem incluídos na comunhão da igreja. Os membros mais novos do rebanho eram exortados a seguir o exemplo dos mais velhos na prática, na humildade cristã. Muito bem. Então, esses são os princípios, né? Essas são as instruções que a carta de Pedro nos dá, tanto para o de mais idade, como para aquele mais moço, né? O moço devia seguir o exemplo de quem? Do mais velho. Devia seguir o exemplo do mais velho na prática e na humildade cristã. Em sequência, vamos à pergunta de número 12. Em meio ao calor da aflição, para onde o apóstolo dirigiu os pensamentos dos fiéis? 1 Pedro, eu vou ler 1 Pedro 5, 12 até o 14, é isso? Por Silvano, nosso fiel irmão, como considero, escrevo abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus. Nela permanecei firme. A vossa coeleita em Babilônia vos sauda, como também meu filho Marco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo do amor. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Em Atos dos Apóstolos 528. Assim escreveu Pedro aos crentes num tempo de peculiar provação para a igreja. Muitos tinham já experimentado a participação nos sofrimentos de Cristo, e logo a igreja devia passar por um período de terrível perseguição. Dentro dos breves anos, muitos dos que tinham sido mestres e líderes na igreja deveriam depor a vida pelo Evangelho. Logo se levantariam lobos devoradores que não poupariam um rebanho. Mas nada disto devia encorajar aqueles cujas esperanças estavam centralizadas em Cristo. Com palavras de encorajamento e ânimo, Pedro dirigiu o pensamento dos crentes das presentes provas e futuras cenas de sofrimento, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar. E o Deus de toda graça orou ele com fervor, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haveres padecido um pouco. Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A ele seja a glória e o poderio para todo sempre. Amém. Então, muito importante aqui, que era um tempo peculiar, onde Pedro escreveu. A igreja, na realidade, ela ia experimentar o sofrimento. Mas esse sofrimento devia ser por amor
muitos líderes seriam perseguidos, né? Eles iam depor a sua vida pelo amor ao Evangelho de Cristo. Também muitos iam entrar, né, como lobos devoradores, que não iam poupar o rebanho. Então tudo ele prevê, né? Tudo ele prevê, tudo ele já escreve, para que todos pudessem fazer o quê? Se preparar. Deviam se preparar, né? Deviam estar pronto, dirigir seus pensamentos, que o sofrimento havia de vir. Mas ele diz que todo sofrimento, né? Todo sofrimento por amor a Cristo era para quê? Para uma herança chamada incorruptível e incontaminável, que não marcha, que é a vida eterna. Diz que ele também ele acentua aqui, ele põe peso aqui, que Deus há de confirmará, fortificará e fortalecerá todos aqueles que estão lutando com esse objetivo. Então, que Deus nos abençoe na palavra de Deus, né? Estudamos então a epístola de Pedro e diversos conselhos, né? E que o Espírito de Deus possa nos ajudar cada vez mais a entender as mensagens de Deus na sua palavra. É meu desejo, minha oração e meu desejo a todos. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.